Web Relatos Proféticos com o pastor Antônio Fábio. A paz do Senhor, meus amados e diletos ouvintes do canal Web Relatos Proféticos. Estamos aqui para mais uma videoaula, a última aula da série Escatologia Bíblica. Na aula anterior, eu havia dito que seria a penúltima, mas na realidade é a última aula da série Escatologia Bíblica. Meus queridos irmãos, amigos, nós iremos agora falar sobre a renovação do céu e da terra, e nesta ocasião finda o tempo na história da humanidade. Este é o ponto final de toda a relação humana na terra, na esfera do mundo segundo vivemos hoje. Pois bem, o eterno e perfeito estado. Meus queridos, agora, depois que o Senhor Deus julgar todos os ímpios no grande trono branco, os ímpios evidentemente serão lançados no lago de fogo. Deus restaurará a terra, fará novo céu e nova terra. E esta era depois do juízo final em diante, foi mencionado por Jesus como era perfeita. Lucas 20:35 e em Apocalipse 21 e capítulo 22 descreve literalmente as glórias deste mirífico estado eterno. Essa época termina todo o termo humano e começa o dia eterno. Todas as relações humanas, toda a vida conforme vivemos hoje e viverão no período do milênio, etc., tudo isso estará encerrado. E agora começa uma nova dimensão de vida, que a Bíblia chama de dia eterno, segundo disse Pedro em sua segunda epístola, no capítulo 3 e o versículo 18. Lucas 20:35 diz: mas os que são havidos por dignos de alcançar a era vindoura e a ressurreição dentre os mortos não se casam e não se dão em casamento. Presta atenção nessa palavra aqui, olha. Era vindoura. Que era esta? Esta era é depois do juízo final em diante. Pois bem, em 2 Pedro 3,18 ele diz: antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja glória, tanto agora como no dia eterno. Esse dia eterno também se aplica aos tempos após o grande trono branco. Outra coisa interessante, meus amados, que nesta época, nesta era, a santa cidade de Jerusalém celestial, que no período do milênio estará pairando sobre a Jerusalém terrestre, no dia eterno, depois do juízo final, a Jerusalém celestial vai baixar de vez, bendito seja Deus, na nova terra, que terá um relevo
totalmente diferentes dos de hoje. Apocalipse 21:2 diz: vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Em Isaías 66:22 está escrito: porque como os novos céus e a nova terra que hei de fazer estão diante de mim, diz o Senhor, assim há de estar a vossa posteridade e o vosso nome. Veja que Isaías faz menção de novo céu e nova terra, não a terra como a temos hoje, mas uma terra completamente nova, um céu completamente novo. Uma coisa interessante notarmos, irmãos, que nesse tempo todas as coisas terão sido restauradas pelo nosso Deus, e a igreja vai estar ali em estado de glória e felicidade eterna. Ela vai governar a nova terra sob Cristo. Atos 3:21, Daniel 7:18 e 28 diz: nesse dia será dias em que a igreja do Senhor, com o corpo glorificado, vai reinar sobre o seu Salvador. Conheceremos a sabedoria e o poder inudáveis de Deus, e na medida em que as eras foram passando, mais vamos conhecendo sobre as profundezas de Deus. Todos os mistérios que outrora nos intrigam tanto, não é? Naquele dia serão todos eles revelados. Apocalipse 3, verso 21 diz: ao qual é necessário que o céu receba até aos tempos da restauração de todas as coisas, de que Deus falou por boca dos seus santos profetas desde a antiguidade. Daniel 7:18 diz: mas os santos do Altíssimo receberão o reino e o possuirão para todo sempre, de eternidade em eternidade. Que reino é esse? Na nova terra e no novo céu que o Senhor vai fazer. Em 1 Coríntios 2:9 diz: mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Portanto, nada julgueis antes do tempo, até que venha o Senhor, o qual não somente trará à luz, a plena luz, as coisas ocultas das trevas, mas também manifestará os desígnios dos corações, e então cada um receberá seu louvor da parte de Deus. Muito bem, amados, os que foram salvos durante o milênio. Nós falamos na aula passada, no momento do juízo final, que o livro da vida estaria e vai estar naquele dia ali, e uma das razões, possivelmente, é para mostrar os salvos oriundos do milênio, que os seus nomes estão no livro da vida, não é? Então, todos os salvos durante o milênio, aquele povo que nasceram no período do milênio, todos eles viverão eternamente na nova terra, mediante a árvore da vida, e não mediante a ressurreição, e nem porque passaram do estado mortal para o imortal. Apocalipse 22:2, no meio da sua praça
de uma outra margem do rio está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a cura dos povos. Ora, os homens oriundos do milênio não têm um corpo glorificado como o da igreja, mas um corpo sem pecado, como Adão e Eva lá no paraíso. E Jesus estará associado ao Pai na regência do universo. Vemos isso na promessa que fez a Davi. Lembra dos textos de 2 Samuel 7, versículo 13 e 15, Lucas 1, 32 e 33? O reino de Cristo será um reino eterno, conforme Apocalipse 11, 15. Este edificará uma casa ao meu nome, e eu estabelecerei para sempre o trono do seu reino, mas a minha misericórdia se não apartará dele, como a retirei de Saul, a quem tirei de diante de ti. É uma aliança de Deus com Davi, tá? Este será grande, Lucas 1:32, ó, e será chamado Filho do Altíssimo, de Deus o Senhor lhes dará o trono de Davi seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Ora, não está falando aqui somente em relação ao milênio. O versículo está falando de uma era posterior ao milênio, uma era que não tem fim. O milênio foi 1000 anos e acabou-se. Esse reino que nós estamos falando aqui é o reino depois do juízo final, o dia eterno, as eras eternas que o povo de Deus irá gozar com seu Salvador. Nesse dia, meus amados, todas as coisas serão perfeitas. Não há nada imperfeito nesse lugar, nesse reino, porque praticamente aqui começa a eternidade na presença augusta e soberana de Deus. Se todos os cristãos pudessem apreciar pela visão do Espírito Santo o que é o céu, teríamos tanto desejo de ir para lá, que o diabo não teria aqui um só torcedor. Muitos, por não terem essa visão, estão demasiadamente presos às coisas deste mundo, que jaz no maligno. Infelizmente, esta é a verdade que temos que falar. João 5, verso 19 está escrito: então lhes falou Jesus: em verdade vos digo que o filho nada pode fazer de si mesmo, senão somente aquilo que vi fazer o Pai, porque tudo que este fizer, o Filho também semelhantemente o faz. Irmãos, pense nessas verdades, pense nesse dia. Não coloque o teu coração nas riquezas deste mundo. Deus não vai deixar você passar fome, você terá a provisão divina para a tua vida. Mas o nosso lar não se resume nas coisas desta vida. O nosso lar não se resume em uma casa pintada com uma estante, um aparelho de TV, uma casinha de cachorro e um gato. Não, meus amados, o nosso lar é um lar que não tem cerca, que não tem muralha, que não tem cerca. O nosso lar é um lar eterno, glorioso na presença de Deus. Pense nessas coisas. Pois bem, amados, vamos analisar aqui as perfeições do estado eterno, as perfeições neste dia, porque neste dia tudo será perfeito, não haverá pecado, não haverá tristeza,
não haverá lágrimas, não haverá nenhum indício de maldade na vida dos homens, porque todos estarão ali puros sob Cristo Jesus nosso Senhor. Pois bem, haverá santidade perfeita, não haverá mais maldição, nem pecado, somente santidade no seu mais perfeito sentido da palavra. O pecado trouxe maldição na terra, não é? Diz lá em Gênesis 3, verso 17, e Adão disse: visto que atendestes a voz de tua mulher e comeste da árvore que te ordenei, não comesses, maldita é a terra por tua causa. Em fadigas obterás dela o sustento durante os dias de tua vida. Aqui foi o lar de Adão, o lar após o pecado. Aqui foi o preço que a terra sofreu, dado o impacto e a força do pecado do homem. Isso aqui é passado. Apocalipse 3:20 diz: nunca mais haverá qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, os seus servos o servirão. Aqui toda maldição deixa de existir, e os homens, os salvos, a igreja, os santos oriundos do milênio vão viver aqui sem a presença de maldição, porque maldição deixará eternamente de existir. Haverá também o governo perfeito. O trono de Deus e do Cordeiro estará na Nova Jerusalém. Os homens são falhos e nunca puderam governar bem a terra. Em tudo eles falharam. Lembra dos gregos? Os gregos quiseram serem o Deus do conhecimento, mas falharam na sua cultura. Os romanos quiseram ser o super-homem das forças armadas, falharam na sua força e falharam na justiça. Nossos governantes e nossa política falham todos os dias. Somente Cristo exercerá um governo perfeito, um governo sem desordem. Isto aqui, ela tem conotação tanto no período do milênio, no caso de Cristo, mas aqui nesse dia eterno, nos homens não haverá maldade. Os homens são santos, bendito seja Deus, pois a Bíblia diz: nunca mais haverá qualquer maldição. Qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão. Ali não haverá nenhum tipo de desordem. Aqui está a última referência de Cristo como Cordeiro de Deus. Não haverá insatisfação, nem injustiça, não é? Aleluia. Ali também, no dia eterno, haverá serviço perfeito. Os seus servos o servirão, diz o versículo acima. Os seus servos o servirão. Que privilégio teremos em servir a Deus, não é? Haverá um culto perfeito, atividades dos santos serão perfeitas, todo o universo será ocupado, e quantas maravilhas nos aguardam, amados. Por isso vamos ficar firmes em Jesus Cristo. Haverá também visão perfeita, contemplaremos a face do Senhor, e isso só será possível com uma visão perfeita. Apocalipse 22:4. Todos olharão o rosto do Altíssimo. Aqui, os servos dificilmente ou quase nunca veem a face dos seus senhores.
mas nós veremos a face de nosso Senhor. Aleluia! Lembra de Manoá? Ele diz: temos visto a Deus, vamos morrer. Os homens não podiam ver Deus, porque morriam mesmo. Agora, no novo céu e na nova terra, nos dias eternos, na era eterna e vindoura, os nossos olhos terão a capacidade de vislumbrar, de ver a glória do próprio Deus, porque ali não haverá mais maldição e nem pecado algum. Por isso Apocalipse 22:4 diz: contemplarão a sua face, e na sua fronte está o nome dele. Glória a Deus. Seguindo, irmãos, o nosso estudo, no dia eterno haverá identificação perfeita. Veja que o nome do Senhor estará em nossas frontes. Apocalipse 22:4 lemos agora. E o que quer dizer nome? O que significa o nome? Nome fala de caráter, daquilo que de fato a pessoa é. Haverá perfeita identificação entre Deus e os homens. Na velha aliança, o sumo sacerdote, ele levava gravada numa lâmina de ouro puro, sobre sua coroa sagrada, o nome Santidade ao Senhor. Êxodo 39 e o versículo de número 30, Apocalipse 22:4 diz: contemplarão sua face, e na sua fronte está o nome dele. Então haverá uma identificação perfeita, porque o nome de Deus estará em nossas vidas. Êxodo 39:30 também fizeram de ouro puro a lâmina da coroa sagrada, e nela gravaram a maneira de gravuras de sinete: santidade ao Senhor. Está aqui, E ataram-na com um cordão de estofo azul para prender a lâmina à parte superior da mitra, segundo o Senhor ordenara a Moisés. Aqui está o nome de Deus na fronte do sacerdote. No dia eterno, o nome de Deus estará gravado em nós, e nós seremos identificados. E aí fala sobre a identificação perfeita. No novo céu e na nova terra haverá iluminação perfeita. Por quê? Porque a Bíblia diz em Apocalipse 22:12: eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Pois bem, amados, ali não haverá noite, nem candeia, e nem mesmo a luz do sol. Nosso conhecimento será perfeito, e as luzes que teremos será ofuscada pelo superior e abundantes conhecimentos divinos. Bendito seja o nome do Senhor Jesus, porque agora vemos como em espelho, diz 1 Coríntios 13:12, obscuramente, então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei como também sou conhecido. Paulo está se referindo aqui a esse dia, quando Deus fizer novo céu e nova terra e colocar os santos ali. Haverá interação perfeita. Nesse tempo estaremos todos juntos, em harmonia. E a Bíblia ainda menciona uma sucessão de eras futuras, sobre as quais nada nos é dito no presente. Apocalipse 22:5, Efésios 5:7 diz: então, amados irmãos,
na medida em que as eras forem passando, então conheceremos mais e mais as insondáveis riquezas da sua graça. Efésios 3:8. Certamente, amados, nessas eras bíblicas futuras, o imenso universo com seus bilhões de planetas serão ocupados. Por quê? Porque Deus criou todas essas coisas para determinados fins, tudo com seu plano e seu propósito. Apocalipse, conforme lemos, 22:5, então já não haverá noite, nem precisam eles de luz de candeia, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles e reinarão pelos séculos dos séculos. Isto não é o milênio, não confunda esta era com o milênio, que foi 1000 anos apenas, a última dispensação de oportunidade que Deus deu para o homem. Aqui já não haverá mais fim, o reino aqui é eterno, são as eras vindouras. Bendito seja o nome do Senhor Deus. A palavra de Deus diz em Efésios 3:8: a mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Insondáveis por quê? Porque as eras serão exploradas pelo povo de Deus. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Nós iremos explorar os bilhões e bilhões de planetas em todo o universo nesta época. Louvado seja o nome do Senhor, conforme falamos, porque Deus fez tudo com um propósito. Deus fez tudo com um propósito. Quero concluir aqui, amados, dizendo a todos vocês que o Senhor Deus será tudo em todos, como está escrito em 1 Coríntios 5:28, né? Mas quando tudo for dominado por Cristo, então o próprio Cristo, que é o Filho, se colocará debaixo do domínio de Deus, que por todas as coisas debaixo do domínio dele. Aleluia. Então Deus reinará completamente sobre tudo, e para sempre continuará o eterno e perfeito estado. Bendito seja o nome do Senhor. Por isso diz: quando porém todas as coisas lhes estiverem sujeitas, então o próprio Filho também se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Que coisa maravilhosa, não é? Bendito seja o nome do Senhor. Aqui fica o final, amados. Esperamos que esse estudo tenha trazido bênçãos em todos vocês, que possamos estarmos aguardando a volta de Jesus Cristo e suas ricas promessas que nos diz respeito. Apocalipse 3:10 diz: porque guardastes a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Que Deus abençoe, amados, em nome de Jesus. Web Relatos Proféticos com o pastor Antônio Fábio.